Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Amados, de hoje, dia 13 de setembro, até o dia 30 de setembro, eu quero compartilhar com você devocionais extraídos do Evangelho de Marcos. Nós temos aí os devocionais de segunda a sábado. Então, dá certinho os 16 capítulos do Evangelho de Marcos. Eu quero compartilhar com você e quero encorajá-lo a, durante esse tempo, ler o Evangelho de Marcos. Um capítulo ao dia e você receberá as verdades da palavra de Deus para você, verá milagres de Jesus, conhecerá, crescerá no conhecimento de Cristo Jesus. Isso é o mais importante, nós nos relacionarmos com a palavra de Deus, recebermos as verdades da palavra e crescermos no conhecimento de Cristo Jesus. Então, para iniciarmos aí, hoje eu quero compartilhar um devocional com você extraído de Marcos capítulo 1. Eu quero ler com você os versículos 14 e 15. Está escrito assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Quando nós lemos ali um pouquinho antes desses versículos, nós vemos que Jesus foi batizado, recebeu a plenitude do Espírito Santo, a voz de Deus que dizia para ele: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado, recebeu ali a confirmação da sua identidade. Logo depois foi impelido ao deserto, foi tentado ali durante 40 dias, ficou no deserto sendo tentado por Satanás. Depois os anjos vieram, o serviram e então Jesus inicia de fato o seu ministério proclamando as boas novas de Deus. E a primeira mensagem que ele falou foi: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Nós sabemos, lá em Efésios está escrito que na plenitude dos tempos Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso favor. Então, quando Jesus disse ali, o tempo é chegado, o tempo da salvação chegou. Ele, como Messias, estava ali e morreria, ressuscitaria, cumpriria a justiça de Deus para trazer perdão, salvação, justificação, redenção para todo aquele que cresce. E a primeira mensagem dele é interessante porque ele diz: arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa palavra arrependam-se, arrepender-se no grego é metanoia, é mudar a sua forma de pensar. É interessante nós analisarmos aí e vermos que o primeiro público que Jesus pregou foi para os judeus, Primeiramente, Jesus pregou aos judeus. Quando ele foi rejeitado, aí sim, ele se voltou um pouco mais para os gentios, para aqueles que não são judeus, e efetivamente o ministério para os gentios iniciou com o ministério do apóstolo Paulo. Então, os judeus eles tinham uma forma de pensar, uma maneira de pensar que estava estruturada, pautada na lei de Moisés. E aí Jesus chega e diz assim: olha, arrependam-se, mudem a forma de vocês de pensar e creiam nas boas novas. Mas quando nós estudamos as escrituras, nós vemos que o objetivo da lei era tornar o homem consciente do pecado, que a lei não foi dada para trazer vida. Pelo contrário, a lei sobressaltou as transgressões, o pecado, a condição pecaminosa do homem. Então, quando Jesus prega, arrependam-se e creiam nas boas novas, ele estava dizendo: mudem a maneira de vocês de pensar. Agora eu estou trazendo uma notícia que é diferente. Vocês não precisam mais ficar preocupados porque a mensagem que eu tenho não está pautada na justiça produzida pela lei de Moisés, mas está pautada na justiça produzida por Deus, que são as boas novas, o Evangelho. É no Evangelho que se revela a justiça de Deus. Amados, e nós, trazendo essa realidade para a nossa vida, para o nosso dia hoje,
Nós precisamos muitas vezes mudar a nossa maneira de pensar. Isso é arrepender-se. É mudar a nossa maneira de ver todas as coisas e crer nas boas novas. Precisamos largar, e aí eu quero trazer essa palavra para nós. Precisamos abandonar a estrutura mental da justiça própria, da meritocracia, do orgulho humano, do egoísmo e crer nas boas notícias que Cristo Jesus trouxe para nós. Crermos que nele nós temos o perdão, a redenção, a justificação, vida nova. Cristo é suficiente para nós. Sabe, amados, precisamos abandonar de uma vez por todas a confiança no nosso próprio entendimento, na nossa própria capacidade e nos rendermos de uma vez por todas às boas novas que Cristo Jesus proclamou e que o Evangelho proclama todos os dias. Todos os dias está aí a palavra de Deus disponível para nós e nós precisamos crer nessas boas novas. Então eu encorajo você a arrepender-se, ou seja, a mudar a sua maneira de pensar, a trocar os pensamentos meritocráticos, os pensamentos que estão pautados na justiça própria, na capacidade própria, na confiança do homem, do ser humano, e depositar a sua confiança nas boas novas de Cristo Jesus, do Evangelho, que é o poder para salvar todo aquele que crê. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelas boas novas que o Senhor trouxe para nós. Pai, obrigada porque não precisamos depender de nós mesmos, não precisamos depender da nossa própria capacidade, mas podemos depender de Ti, da suficiência de Cristo Jesus, da obra realizada e consumada por Cristo Jesus. Temos perdão, temos reconciliação contigo, Senhor, temos justificação, temos vida nova, temos cura. Tudo está disponível para nós por causa da obra de Cristo Jesus. Pai, nos ajuda a mudarmos a nossa maneira de pensar, a nos arrependermos de toda a confiança em nós mesmos e a depositarmos a nossa confiança exclusivamente e unicamente em Cristo Jesus. Essa é a minha oração, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.